Salve, salve mutantes! Vamos lá para mais um vídeo. Na verdade, esse vídeo eu vou continuar aquele primeiro e no próximo vídeo vocês vão entender por que eu estou trazendo Grécia Antiga, filósofos, etc e tal. O fato é que nesse vídeo a gente vai esclarecer o que era um pensamento puro do pensamento impuro, de acordo com o Aristóteles. Lembrando daquela tríade que a gente está fazendo e que a gente trouxe lá do vídeo anterior. Mas roda a vinheta aí que eu já vou te contar. Muito bem, para a gente começar esse papo, vamos lembrar do vídeo anterior que a gente fala da Atena Antiga, de Atenas Antiga, cidade na Grécia, e a democracia, que se juntaram e aí formaram o pensamento democrático, que começou com o Sócrates, que é considerado o pai da filosofia. Então quer dizer que a filosofia e a democracia meio que nasceram juntas. Depois do Sócrates veio o Platão, que era discípulo do Sócrates. E depois do Platão veio o Aristóteles. Uma conexão importante aqui é perceber que o Platão, que é depois do Sócrates, não concordava com Sócrates, e o Aristóteles, que veio depois do Platão, também não concordava com Platão. E aí eu vou te explicar melhor essa história. Olha só. O Aristóteles nasceu numa cidade chamada Estagira, em 384 a.C. Ele era filho de um médico, e aqui a gente abre um parêntese porque tem uma curiosidade. O pai do Aristóteles era médico do rei Filipe da Macedônia. Posteriormente, o próprio Aristóteles vai assumir essa posição de médico do rei. E posteriormente, o filho do Filipe da Macedônia viria a ser Alexandre o Grande. Ou seja, Aristóteles foi médico de Alexandre o Grande. Uma das coisas que o Aristóteles discordava bastante era do regime democrático que existia em Atenas. Para o Aristóteles, aquela democracia não era a melhor maneira de coordenar a sociedade local. Vamos lembrar que nessa democracia, só quem vota era quem era considerado cidadão. Quem não era considerado cidadão não tinha poder de voto. Logo, 10% naquela época é que comandavam o destino dos outros 90%. E aqui também é importante a gente comentar que ele podia não concordar com a democracia ateniense, mas ele também não concordava com o pensamento do Platão. O Aristóteles não concordava com esse pensamento democrático, com esse regime democrático. Então ele discordava dessa democracia ateniense. Entretanto, isso não quer dizer que ele concordava com Platão, ele também discordava da sofocracia. Ele também discordava da sofocracia do Platão. Aí aqui só um recorte para a gente entender. A democracia ateniense é onde só quem é considerado cidadão tem poder de voto. E isso é 10% da sociedade. Então 10% decidem sobre 90%. E a sofocracia, ela considera que todo rei, todo imperador, todo o cara que manda na parada toda, ele tem que ser filósofo. Se ele não fosse filósofo, ele não poderia ser rei. Então, essa é a sofocracia. O interessante é que o Aristóteles não concordava com nenhuma dessas duas coisas, mas o Aristóteles concordava com a escravidão. O Aristóteles concordava com a escravidão, ele defendia a escravidão no sentido do poder de intelecto. Ele considerava que o intelecto era mais importante do que o corpo. Então, as pessoas que tinham um intelecto mais desenvolvido eram as pessoas que deveriam coordenar. E as pessoas que não tinham esse intelecto desenvolvido deveriam se submeter às ordens daquelas que tinham a cabeça mais elucidada, se é que a gente pode usar esse termo nesse caso, né? Então, resumindo, os que eram considerados aptos de intelecto comandavam os que não eram considerados aptos de intelecto. Um detalhe importante é que as mulheres eram consideradas seres inferiores. Logo, não existia nenhum comando feminino naquela época. Um outro detalhe curioso que a gente pode trazer aqui é que para o Aristóteles,
cidadão não era a mesma coisa que para a democracia ateniense. Para a democracia ateniense, o homem maior de idade, nascido em Atenas, era considerado um cidadão. Para o Aristóteles, para tu ser considerado um cidadão, tu tinha que participar da política, tu tinha que participar das decisões da polis. Tu precisava estar inserido, ir nas reuniões, votar, enfim, tu tinha que participar. Não bastava tu ter nascido na cidade. E aí tu faz aquela conexão lógica que para os dias de hoje também serve. Quem é que tinha tempo para participar da polis, das reuniões, das votações, da opinião, ir lá falar coisas? Quem é que tinha tempo para isso? Era o povo que era escravizado, que trabalhava? Ou eram aquelas pessoas acima, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, poder propriamente dito, que tinham tempo disponível, afinal de contas tinham vários escravos trabalhando para si, então tinham tempo disponível para participar das reuniões. Esses eram os cidadãos, considerados cidadãos, no pensamento do Aristóteles. Não preciso te dizer que o cidadão tinha que participar das reuniões, tinha que votar, enfim, ele tinha essa condição e esse acesso a participar das decisões que seriam tomadas para os rumos da poli, para o rumo daquela sociedade toda. Então, ele era considerado cidadão porque ele tinha capacidade de participar de coisas em que seres inferiores não teriam essa capacidade. E é interessante que mesmo o Aristóteles tendo esse ar de superioridade, que isso para mim se chama arrogância, ele conseguiu fazer uma divisão bem interessante sobre as formas de governo. Para ele existiam formas de governo pura e formas de governo impura. E ele também fez uma divisão no sentido de um homem governar ou diversos homens governar. Aí eu vou trazer para ti agora para tu ver. O governo de um homem só. Ou ele é uma tirania, ou ele é uma monarquia. Tem um rei ou um tirano. Esse é o governo de um homem só. Quando era o caso de poucos homens, aí a gente pode chamar de aristocracia ou oligarquia. É porque um pequeno grupo governava e manipulava as coisas de forma a atender os seus interesses pessoais desse pequeno grupo, certo? Oligarquia ou aristocracia. Agora vamos começar a aumentar um pouquinho o número de participantes. Agora, quando são muitos homens, a gente pode chamar de politia ou politeia. É onde um grupo maior de pessoas toma as decisões, mas entre essas pessoas nós não temos nenhum especialista, as pessoas não são superdotadas, entendem tudo sobre o assunto, acertam sempre. Não. É um grupo de pessoas que às vezes acerta, às vezes erra, mas é um grupo de pessoas muito maior do que um pequeno grupo como a aristocracia. E agora a gente vai entrar na cereja do bolo, que é a democracia. Olha só. Antes da democracia, deixa eu te pedir uma gentileza. Se tu puder, curte, compartilha, assina o canal. Tem um link lá no final que aparece em vários... Tem um link lá no final, na descrição do vídeo, que tem vários projetos dos quais eu tô à frente. E se tu quiser participar, se tu quiser me ajudar, se tu quiser colaborar para que isso siga adiante, dá uma olhadinha lá, curte, compartilha, faz aquela mão toda de assinar, marca o sininho, enfim. Vamos para a democracia agora, olha só. Bom, a democracia é quando uma massa de pessoas tem opinião, tem força de voto na decisão. Isso faz com que pobres, estrangeiros e até mulheres participem dessas decisões. Mas, ao mesmo tempo, isso também representava um risco para aqueles pequenos poderosos. Afinal de contas, uma massa de pessoas, democraticamente, pode retirar esse poder de um pequeno grupo. Daí nós estamos na democracia. Mas vamos continuar. Aí agora, para fechar o pensamento do Aristóteles com puro e impuro. Impuro são aqueles governos de um homem só, de poucos homens, ou até mesmo de um pequeno grupo, certo? Esses são regimes
impuros, porque eles defendem um interesse única e exclusivamente dos gestores, ou de quem está à frente, ou de quem tem poder. E aí a forma pura, na visão do Aristóteles, a mais próxima disso era a democracia. Por quê? Porque dava o poder a todos, a uma massa de pessoas. E essa massa poderia decidir naturalmente para onde ia, quais os rumos que aquela cidade, aquela polis iria tomar. Então, no pensamento aristotélico, a gente tem o puro, que é a democracia, onde todos participam, e a gente tem o impuro, onde pequenos grupos participam ou líderes isolados participam, certo? Essa é a diferença do impuro e do puro que ficou lá no final do vídeo anterior. No próximo vídeo, eu vou esclarecer por que eu estou falando sobre isso e vou te trazer uma base de onde é que eu tirei tudo isso, certo? Muito bem, te agradeço mais uma vez, te lembrando, curte, compartilha, é sempre uma ajuda importante, para ti não custa nada, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.